Olá, meu bom dia a todos vocês, meus amados queridos. Que a graça e a bendita paz de Cristo Jesus esteja com você neste momento. Que bom que neste momento nós, pela graça de Cristo, estamos mais uma vez, estamos juntos, estamos na nossa sala da esperança, estamos estudando a palavra de Deus. Que Deus seja louvado, seja você muito bem-vindo nesta hora, nesta manhã, aqui a nossa sala, que você possa encher do poder e da graça de Cristo Jesus. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a bênção de Deus, para que nós possamos estudar a palavra de Deus e sermos iluminados. Vamos orar. Nosso Deus eterno e Pai celestial, obrigado, Senhor, por este momento, podermos estudarmos a palavra de Deus. Juntos estamos aqui, ó Deus, na nossa sala para ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, a primeira promessa do Evangelho. É a nossa lição de hoje. Ali no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 15 e no verso 21, nós encontramos ali a manifestação de Cristo Jesus apresentando ali o plano redentivo, o plano da salvação. Tá? Então, o Evangelho pela primeira vez está sendo apresentado ali em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Nós temos aqui alguns pontos importantes para a nossa reflexão que nós vamos meditar neste momento. Quais são eles? Queridos, quando os nossos primeiros pais pecaram, eles perceberam que o pecado havia causado ali uma grande ruína na sua vida. Eles viram que eles estavam despidos, estavam nus. Tá? Eles haviam perdido aquela linda roupa que eles tinham, tá? Que era a justiça de Cristo que cobria eles. E eles haviam perdido. Eles perceberam que eles estavam despidos, ou seja, eles perceberam que eles estavam separados da essência da vida, estavam condenados à morte. Por isso eles se esconderam. Mas, meus amados, nós temos aqui uma promessa linda feita por Cristo Jesus. Que promessa foi essa? Ao ele amaldiçoar a serpente, ele diz para a serpente: eu porei inimizade entre os seus descendentes e o descendente da mulher. Naquele momento, Jesus, ele estava dizendo: eu vou morrer por vocês. Eu vou pagar o preço da sua redenção. Jesus estava dizendo: eu vou encarnar a divindade na humanidade, tomar a natureza de vocês, e eu vou entregar a minha vida para salvar vocês. Por isso ele estava dizendo que naquele momento, os descendentes da serpente estaria agora, queridos, em um grande conflito com o descendente da mulher. O descendente da mulher é Jesus. Jesus que encarnaria, tomaria a minha natureza e a sua natureza, e ele sentiria a minha dor, e ele entregaria a sua vida por mim e por você. Essa é uma promessa mais extraordinária, uma promessa mais linda. Tá? Ali ele estava manifestando o plano da redenção. O plano que ele havia elaborado, planejado, antes da fundação do mundo. Antes de Adão e Eva existir, Jesus já tinha planejado a minha e a sua salvação. Ok? Queridos, outro ponto importante aqui
é que quando Jesus disse que o descendente da mulher seria ferido no calcanhar pela serpente, mas ele feriria a cabeça da serpente, esmagaria e quebraria a cabeça da serpente. A serpente aqui representa Satanás, que usou a serpente, que incorporou sobre a serpente e enganou a mulher, enganou Eva, né? Induzindo, dizendo para ela que ela seria independente de Deus, que ela não precisaria de Deus, que ela mesmo seria Deus. E ele ainda diz, enganando, que ela não morreria se comesse ali, né, daquele fruto da árvore proibida. Então, meus amados, esta guerra Jesus tomou em meu lugar. Jesus tomou em seu lugar. Jesus estava dizendo, vocês não podem salvar por vocês mesmos, mas eu vou salvar vocês. E naquele momento Jesus pediu para que Adão trouxesse um cordeiro. Adão imolou o cordeiro, matou o cordeiro. E ele teve a insatisfação. Ele teve ali, queridos, sabe, a pior das dores do coração. Ele contemplou aquele cordeiro, derramando o seu sangue, até desfalecer. Ele viu ali a crueldade do pecado, tirando a vida do inocente pelo culpado. Queridos, aquele foi o pior momento da história da vida de Adão. Adão nunca tinha presenciado nenhuma folha sequer cair de uma árvore. No entanto, ele estava vendo um animal desfalecendo, sangrado, perdendo seu sangue por sua causa. Aquele cordeiro representava o sacrifício expiatório de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria. Queridos, a pele do cordeiro, o próprio Deus fez uma vestimenta e vestiu o homem e a mulher, Adão e Eva. Jesus estava dizendo, ao entregar para eles a vestimenta da pele do cordeiro, queridos, que não há salvação se não for por Deus. Foi o próprio Deus que fez a vestimenta. Adão e Eva tinham perdido os seus vestidos e eles estavam nus. Mas Deus estava agora, simbolicamente, pela pele daquele cordeiro, que ele fez uma roupa para eles, imputando agora a sua justiça. Adão não tinha justiça. Adão estava condenado à morte. Mas Jesus estava imputando a sua justiça para Adão e Eva, ou seja, estava emprestando para eles a sua roupa de justiça para cobrir a sua nudez. Queridos, as nossas obras não podem nos salvar. Da mesma forma que o próprio Deus fez aquela roupa para eles, só Deus poderia morrer para nos salvar. Só pelo sacrifício de Jesus. Somente, queridos, por Ele entregar a sua vida na cruz, é que poderia nos salvar. Nenhum ser humano pode pagar nem pela sua salvação e nem pela salvação de outro. É só Deus. Tá? Aquela roupa que Deus estava oferecendo para eles, queridos, era a imputação da justiça de Cristo por meio da sua graça para Adão e Eva, demonstrando para mim e para você, meus queridos, que somente pela salvação oferecida unicamente por meio do sacrifício de Jesus é que pode me libertar, pode me salvar dos meus pecados e pode libertar e pode salvar você dos seus pecados. Não tem
outra forma, outro meio, se não for pela redenção mediante a graça de Cristo Jesus. Sabe, queridos, aquele momento que Jesus estava vestindo Adão e Eva, simbolicamente, queridos, ele estava salvando Adão e Eva por meio do sacrifício do Cordeiro. Adão e Eva não morreram naquele momento, porque o Cordeiro morreu. Eu não preciso morrer eternamente, porque Jesus morreu por mim. Você não precisa morrer, porque Jesus morreu por você. O verdadeiro Cordeiro morreu por nós. Tá? Era isso que Jesus queria expressar, mostrar para eles, deixar claro para eles que ele tinha um plano. Ele sabia que eles iam cair, mas ele já tinha resolvido o problema através do plano da redenção, do plano da salvação. Tá? Queridos, quando você abre a sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, ali está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você. Quando você entrega a sua vida a Cristo Jesus e é redimido pelo seu sangue, lavado no sangue de Cristo. Aí, queridos, o seu pecado é perdoado e você está limpo, você está salvo. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. É por isso que a palavra de Deus diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Cordeiro morreu lá no começo, lá no princípio. O Cordeiro morreu, e o sangue do Cordeiro derramado simbolicamente representava o sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, que viria no futuro. Tá? E todas as vezes que o pecador ele imolava um cordeiro, um animal inocente, tá? Pelo seu pecado, pela sua transgressão, pela sua iniquidade, ele era pela fé redimido, perdoado e salvo por Deus. Ele não tinha nenhum pecado porque ele foi salvo. Da mesma forma que nós, quando estamos em Cristo Jesus, salvo por Cristo, nós não temos pecado porque Jesus perdoou, porque Jesus apagou, porque Jesus tirou. Tá? Então, meus amados, aquele que não conheceu o pecado, diz o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. O que é isso, fazer pecado por nós? Ou seja, ele tomou a minha humanidade e a sua humanidade, e a minha condenação e a sua condenação, Jesus tomou sobre ele. Tá? Então, ele não conheceu o pecado, mas ele se tornou um pecador por causa da transferência do meu pecado e do seu pecado para Jesus. Ele se fez pecado por mim e por você. Tá? Tendo ele oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, tá? Veja só, essa expressão aqui de Paulo na sua carta enviando para a igreja de Corinto, ele diz assim, que Jesus ele se ofereceu uma única vez para tirar os nossos pecados, para nos limpar dos nossos pecados, para nos redimir dos nossos pecados. Então, queridos, esses que foram redimidos estão aguardando, esperando a segunda vinda do Senhor Jesus. Tá? Somente quem foi transformado, lavado por Cristo Jesus, é que pode esperar, aguardar com alegria o retorno, a segunda vinda do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe,
Que Deus esteja com você, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te dê cada dia mais esclarecimento da palavra de Deus e certeza do sacrifício que Jesus fez por você. Você não precisa, tá, de maneira nenhuma, ter a sua mente te acusando pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas transgressões, porque Jesus já pagou por você, porque Ele já te redimiu na cruz, porque você já foi liberto por Cristo Jesus da condenação dos seus pecados. Então, queridos, confie em Cristo e usufrui desta liberdade, desta alegria em saber que você não tem nenhuma condenação, porque Jesus pagou o preço por você. Fique com Deus, até logo. Se Deus quiser, nós estaremos amanhã concluindo o estudo da nossa lição desta semana. Um abraço a todos, até logo.